Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos dar início agora à nossa aula de Teologia Sistemática 4. Então os irmãos já peguem seu material, se preparem para nós darmos início a esta aula. Hoje são dia 26, sexta-feira, que nós vamos estudar a respeito deste tema. Amém? Então, de acordo com a pandemia que está acontecendo aqui no nosso país e no mundo, nós vamos ter a nossa formatura no dia 1º de maio e ainda estamos preocupados com as restrições do governo. Então, até a semana que vem eu dou uma notícia melhor para os irmãos, mas nós vamos, por enquanto, a ideia é fazermos 2 períodos, um pela manhã e um pela tarde. Eu vou comunicar aos irmãos ainda dentro desses próximos 10 dias, 8, 10 dias, e nós vamos ver como vamos fazer, ou se vamos adiar isso mais para frente. Mesmo adiando a nossa formatura, a consagração haverá. No dia 1º de maio, segundo o pastor Egmar, ele quer consagrar os obreiros. Então vamos fazer a nossa parte. Que Deus abençoe os irmãos, livre dessa pandemia, livre desse mal. Vamos fazer uma oração a Deus. Nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos a Tua palavra, de estarmos diante de Ti, Senhor Jesus, compreendermos os Teus mandamentos, a Tua lei. Dá-nos sabedoria para ministrar esta aula, dá entendimento a cada um de nós para compreender a Tua vontade, a Tua santa vontade. É isso que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Queridos, vamos à nossa aula, Teologia Sistemática 4. Na apresentação da nossa revista, na página número 7, nosso livro, está escrito assim: o Instituto Teológico do Gama Ibadeg, como centro difusor do ensino da palavra e guardião dos oráculos divinos, cabe a responsabilidade de preservar sem mácula os sagrados preceitos da sã doutrina. Por isso mesmo, e por encontrarmos numa época em que as doutrinas heréticas proliferam no mundo, confundindo até mesmo um grande número de salvos, mister se faz que ensinemos a herança do Senhor, todo o conselho de Deus, como está em Atos 20:20. E por este e vários outros motivos que incluímos na nossa grade curricular a matéria de teologia sistemática. Na nossa grade, no nosso estudo, somos 4 livros, e esse é o último livro da série de Teologia Sistemática. Teologia Sistemática, que no nosso caso será o conteúdo distribuído em 4 livros compreendidos assim. O primeiro livro, Bibliologia, que é a doutrina da Palavra de Deus. Depois, Teologia, que é o estudo, a doutrina de Deus. Depois teremos Cristologia, ou a doutrina de Cristo. No livro Sistemática 2, como está aqui, vamos colocar aqui, no livro Sistemática 2, nós temos Pneumatologia. O que é pneumatologia? É a doutrina do Espírito Santo. Nós já estudamos, Depois Antropologia, que é a doutrina do homem. E em seguida a Armatiologia, que é a doutrina do pecado. No terceiro livro, nós temos a Soteriologia, a doutrina da redenção ou salvação. Temos também a doutrina dos anjos, chamada de Angeologia, e Eclesiologia, a doutrina da igreja. E aí, no nosso livro, que vamos estudar hoje, Teologia Sistemática 4, muito aguardado por muitos irmãos, vamos estudar, em primeiro lugar, Escatologia, é a doutrina do futuro, a doutrina das últimas coisas. Dentro dessa grade de 3 matérias do livro Sistemática 4, a segunda matéria é a Tipologia e Simbologia Bíblica. Então, nós vamos ver a Tipologia Bíblica. E a última, Missiologia, a missão ou a doutrina das missões, da missão da igreja. Amém?
Então, sendo este o quarto livro da série Teologia Sistemática, é também o último que propusemos apresentar, com assuntos tão diversos, assuntos doutrinários da igreja, e também assuntos polêmicos, né? Muito polêmicos. Sabemos que são várias as correntes de interpretação para alguns dos temas por nós abordados. Vários destes temas provocam controvérsias e aguçam também a curiosidade de muitas pessoas, a nossa curiosidade. E não poderia ser diferente, porque senão seríamos tolhidos da liberdade e do exercício pleno desse livre-arbítrio, de escolhermos, de gerirmos a nossa própria consciência pela vontade. Então, neste livro, estamos apresentando as seguintes matérias: escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a doutrina do final dos tempos; tipologia bíblica, tá? Essa tipologia bíblica, ela vai falar a respeito de tipos, símbolos do Antigo e do Novo Testamento. E temos também a missiologia. Qual a missão integral da igreja? Qual a missão da igreja? Então esperamos ter alcançado o nosso objetivo, que é auxiliar nesta árdua tarefa, né, de conceituar cada doutrina bíblica, cada uma dessas, trazer um conceito mais santo, separado de todos os outros, adequando aos princípios cristãos, esses princípios convencionais que temos, que norteiam os caminhos daquele que propõe a seguir as santas pegadas do Mestre Jesus. E então nós vamos agora meditar num versículo que está em 2 Timóteo 3,16, que é a base de toda a doutrina cristã. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação em justiça. Amém? Então vamos ao primeiro estudo. Estudo do Apocalipse. Faz parte da escatologia. A definição desse estudo, ela fala de 7 dispensações. Dentro dela, nós vamos falar também dos tipos de Cristo, da questão dentro das dispensações, nós vamos falar a respeito do tempo da vinda de Cristo. A predição profética do batismo com o Espírito Santo, o milênio, o juízo final, novo céu e nova terra, e aí vamos encerrar com o grande trono branco, ou o final de todas as coisas dentro do estudo de Apocalipse. A segunda vinda de Cristo, Mateus 24, do 1 ao 8. Você pode abrir sua Bíblia? Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo de número 8. Aqui está no quadro, mas deve estar muito pequeno para ver, então abra a sua Bíblia. Está escrito assim, Mateus 24, do 1 ao 8. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quais são estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis ou não vos assusteis, em outras versões, porque forçoso é que assim aconteça, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Lembre-se disso. Jesus mostra todas essas coisas e diz, não é o fim. Versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui, os discípulos interrogam Jesus sobre os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E quando aconteceria? Eles acham que o mundo, a terra, seria destruída após a volta de Cristo. Grande parte da igreja hoje ainda acredita que o mundo acabará na segunda volta de Cristo. Mas Jesus nunca ensinou
que a terra acabaria, e nem a Bíblia ensina esta maneira que a palavra de Deus ensina, que haverá um fim da presente dispensação da história humana, e para se iniciar a dispensação do governo eterno de Deus. O cosmos, chamado assim, é o governo milenial para a eternidade. Ou seja, o universo, incluindo a Terra, sofrerão uma transformação muito grande. Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 1 e 2. Vamos lá. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1 e 2 está escrito: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa embelezada para o seu marido. Então aqui revela-se o lar eterno, né? Os rudimentos da morada de Deus, da morada do Altíssimo, do próprio Deus. Então nós vemos essa transformação. Bom, a terra não vai acabar, haverá uma transformação no mundo, na terra, né? Isso é bom. Após a grande parte da igreja ainda acredita nisso, né? Como está em Mateus 21. Nesta aula, nós trataremos agora da segunda vinda de Cristo, obedecendo a seguinte ordem: a vinda de Cristo em relação à humanidade, os sinais que antecedem a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. No ano 70 da era cristã, o templo foi destruído. Aquele templo que Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. Isto aconteceu. Sobrou o Muro das Lamentações, que é parte do templo, e também será derribado. Tá? Na hora devida, no tempo certo, será derribado para a construção ou reconstrução do terceiro templo. Então, fiquem atentos a tudo isso, né? Esses sinais são os que antecedem a vinda do próprio Jesus Cristo. Vamos então, a vinda de Cristo em relação à humanidade. Como será? Então vamos lá. Os povos da terra, sobre o ponto de vista humano, estão divididos em milhares de grupos étnicos, né? Vamos lá, mas sob o ponto de vista divino, a humanidade é dividida em 3 grupos. Quais grupos são esses? Os judeus, os gentios e a igreja de Deus. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 32, diz assim a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar. Portai-vos de modo ou de maneira que não deis escândalo, nem aos judeus, primeiro grupo ou grupo religioso, nem aos gregos, esses são chamados de gentios ou gentios, e nem à igreja de Deus, esses são os salvos. Então para Deus existe judeus, gentios e igreja, somente. Então vejamos como será a vinda de Cristo em relação a esses 3 grupos: judeus, gentios e igreja. A vinda de Cristo em relação à humanidade, né? Como será essa vinda em relação? A vinda de Cristo para a igreja. Jesus virá como noivo, vai levar a igreja para estar com ele para sempre. João 14:3, 1 Timóteo 4:16, 18. Isso inclui todos os salvos de Cristo de todas as épocas, tá? Então, igrejas são salvos em Cristo, como está em 1 Tessalonicenses, onde está escrito assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se unirão a nós, os vivos, já em Cristo. Dispensação da graça, sexta dispensação ou dispensação da eclésia, da igreja, tá? Então, assim será para a igreja.
a volta de Cristo para a igreja. Jesus vem para a igreja como seu noivo, o noivo é Jesus, buscará a noiva a igreja, todos os salvos de todas as épocas. O segundo grupo, em relação a Israel. Israel é uma promessa de Deus a Abraão, e Jacó se torna esse Israel, que é aquele que luta com Deus. Jesus virá como seu Messias, Machia, libertador, para prová-lo, purificar e restaurar Israel durante a grande tribulação. Então a igreja é arrancada e na grande tribulação Israel fica sendo provada. Daniel 9, do 20 ao 24, você vai conferir. Daniel 12, versículo 1. Romanos 11, versículo 25 ao 27. Então, Miguel é o arcanjo, que é responsável, o protetor de Israel, para que eles não pereçam, mas vão passar por duras provas e duras provações. Então, para Israel, Jesus virá como libertador, vai purificar, restaurar durante a grande tribulação. Então, esse arcanjo está sobre Israel. As 70 semanas de Israel são semanas de anos. Elas estão no capítulo 9 de Daniel. É a semana da purificação, as 70 semanas. O terceiro grupo, os gentios, isto é, todas as nações. Jesus virá como Senhor e juiz para julgar e finalmente para reinar sobre todas as nações. A terra e o seu reino será um reino de justiça, de paz, de prosperidade, também um único reino que não será destruído. Jesus governa sobre a terra e haverá um reino parcial, um reino que será de 1 milênio, até que Jesus reine para sempre. E os sinais que antecedem a vinda de Cristo? Um dos sinais mais evidentes que nós temos nos dias de hoje são novas doenças e os rumores de guerra, que está acontecendo já há alguns anos, aqui nessa terra. Então vamos aos sinais que antecedem a vida de Cristo. Entendemos que sempre houve guerras, rumores de guerras, sempre houve pestes, fomes, doenças ou novas doenças, terremotos, sempre houve falsos profetas, sempre houve tudo o que Jesus anunciou que aconteceria no final dos tempos, nós temos visto. Mas nunca vimos com tanta intensidade e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Os dias de hoje são os dias em que mais está proliferando o falso ensino, os falsos profetas, as falsas doutrinas, novas igrejas abrindo e ensinando heresias. Também rumores de guerra, Rússia contra os Estados Unidos contra a Coreia, Coreia contra a China. Nós vemos o Oriente Médio em guerra, a Síria. Então rumores de guerra, vai explodir, vai soltar a bomba, não vai ter bomba, aperta o botão, não aperta, está um problema. Outra coisa, as novas doenças, nós vemos aí chikungunya, zika vírus, o câncer tomando conta, teve ainda no século próximo passado a ebola com muita intensidade, agora a gripe H1N1, gripe do frango, gripe disso, coisa que agora nós estamos sofrendo de uma pandemia mundial com o Covid-19. Então nós estamos vendo novas doenças, coisas acontecendo, junto com rumores de guerra, junto com muita fome, porque a economia mundial desandou, e aí nós estamos vendo esses sinais. E a Bíblia diz que os sinais também seguiriam os que creem. Nós vamos ver muitos milagres nos últimos dias. Então nós vamos analisar alguns desses milagres e sinais que Cristo previu, bem como outros que a Bíblia nos relata em outros lugares, em outras passagens. Os sinais que antecedem a vida de Cristo, os falsos profetas, como disse aqui, muitas novas igrejas abrindo, muitos ensinos heréticos aparecendo, muitas coisas que contradizem a palavra de Deus e que corroboram para o que está acontecendo e para a volta do próprio Jesus Cristo. A apostasia, com distanciamento social,
com o que está acontecendo através da pandemia. As igrejas esvaziaram, os crentes tendo culto online, culto nas suas casas. Muitos deles não vão voltar mais para a igreja, vão se afastar da casa de Deus e vão entrar no pecado. Por quê? Esse distanciamento vai fazer com que eles se apostatem da fé. Apostatar da fé é se afastar da fé, é estar longe dessa fé. E vai acontecer isso. Paulo, ele previu isso em 1 a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo e fala a respeito de todas as coisas, nós vemos aqui no capítulo de número 4, deixa eu achar esse capítulo aqui, os versículos 1, 2 e 3, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos de Deus, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças. Então nós vemos a apostasia acontecendo. Outra questão é a extrema corrupção dentro da própria igreja, acontecendo isso constantemente. Paulo, ele cita isso em 2 a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Depois você confere aí, anote e confira aí. Guerras e rumores de guerra. Nós temos visto muitos rumores de guerra, muitas coisas acontecendo, né? E a fome, irmãos, é algo tremendo que tem acontecido com esta questão da pandemia, muitas pessoas perdendo emprego, e eu acabei de ver agora mesmo no Jornal Nacional a respeito das cestas de alimento, né? E ontem passou também, a respeito das cestas, as pessoas distribuindo, porque pessoas que nunca precisaram de ser ajudadas com cestas de alimentos, simplesmente ajudavam outras pessoas, agora estão precisando ser ajudadas, porque estão passando verdadeiramente fome. Então está acontecendo muitas coisas assim. São sinais da volta de Cristo. Essa negação da fé, a fome, os falsos profetas, a corrupção dentro das igrejas, guerras e rumores de guerras. O que mais mata no mundo é a fome. Mais do que pandemia, mais do que qualquer outra coisa. A fome tem feito estragos enormes. Doenças como a dengue, por exemplo, tem matado mais, se brincar, matou mais em mais tempo, mas matou mais do que o próprio Covid-19. E o Covid-19 agora está terrível, matando milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, não é verdade? A geração da volta de Cristo. Outras coisas que acontecem, como doenças, terremoto, nós vemos também a agitação social, o aumento da ciência, as famílias ou o modelo da família sendo mudado, a extrema corrupção moral da própria humanidade, não só dentro da igreja, e o retorno de Israel para a sua terra está acontecendo, né? O Haiti morreram 250 mil mortos no século passado, em 2000, no ano 2000 ou 1900, né? 1900 e alguma coisa. Então nós temos visto muitas coisas assim acontecer. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do 1 ao 21, nós temos a visão do vale de ossos secos, que foi revivendo. Esta visão trata muito bem da restauração de Israel. Nesses últimos dias, podemos considerar então Israel como o principal relógio de Deus para a volta de Cristo, a respeito dessa volta. E o histórico, nós vamos ver agora um breve histórico da diáspora, da dispersão dos israelitas por este mundo, ou israelenses hoje, né? E o retorno desses judeus, desses israelenses para a sua terra. Como está em Mateus 24, 1 e 2. Concluindo então esse tópico, os sinais que antecedem a volta de Cristo, podemos afirmar que todos os acontecimentos nos levam a crer que estamos bem próximos da volta de Jesus Cristo.
É necessário, então, estarmos vigilantes, esperando a qualquer momento o toque da trombeta e estarmos bem preparados, certo? Bom, vamos lá. A segunda vinda de Cristo, como acontecerá? A segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes no Novo Testamento. Mas precisamos fazer um exame disso aí cuidadosamente, para não ficarmos confusos e acharmos que a Bíblia entra em contradição no que diz respeito a isto. Tá? Por isso há um texto que afirma que ele ficará nos ares, e nós que vamos ao seu encontro. Ele chamará a igreja, nos chamará e nós subiremos a encontrar o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, no 16 e 17, fala desta forma, que com o alarido, a voz da trombeta, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, se unirão a nós que estamos vivos e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Então esta será a vinda invisível para os não salvos. Já em outra passagem afirma que todos os povos verão e se lamentarão ao ver Jesus descer das regiões celestiais com poder e grande glória. Mateus 24, do 29 e 30. Então aqui parece que não concorda com o anúncio dos anjos. Os discípulos que vieram, viram Jesus ao céu, Atos 1, 9 e 11, que concorda também com a passagem do livro do profeta Zacarias, quando afirma que naqueles dias os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém. Bom, a dificuldade então, a Bíblia estaria errada? Há uma contradição bíblica? De maneira nenhuma. A questão é que no primeiro texto mencionado, o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento da igreja, e no segundo Jesus está falando da sua manifestação pessoal, que ocorrerá dentro do nosso entendimento escatológico após a grande tribulação. Isso acontecerá lá, ou seja, a segunda vinda de Cristo acontecerá em duas fases distintas. Tá? A primeira fase, Jesus virá para arrebatar a igreja, para estar com ele. E na segunda fase, a manifestação pessoal de Jesus ao mundo, para a batalha do Armagedon, para prender o anticristo, o falso profeta e Satanás, conhecida também como Trindade Satânica, para julgar as nações, para implantar o seu reino milenial nessa terra. Este assunto será então tratado em outra aula, mais precisamente quando falarmos da batalha do Armagedon. Bom, vamos ver o ensino sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, vai falar desse arrebatamento. É um mistério que só será compreendido plenamente quando acontecer. 1 Coríntios 15, 51, diz que este será um evento inicial que desencadeará vários outros eventos, abrangendo a igreja, Israel e toda a humanidade. Ou seja, este evento será o primeiro dos eventos que mudará a história humana aqui na Terra. Então, Cristo, o propósito de Cristo no arrebatamento é levar a igreja, a sua noiva, para estar com ele. E outro ponto, as passagens que nós citamos, nos fazem entender que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, capítulo 1, antes de Timóteo, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo de número 10, diz assim: a esperar a seu filho dos céus, a esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura é a grande tribulação. Então Jesus vai nos livrar, nós como igreja, nos livrar da ira futura. No mesmo livro, ou na mesma carta que ele escreve a 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo de número 9, está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não nos fez nascer para passar pela ira, tá? E o mais contundente ainda é 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 8. Esse aqui eu quero ler integralmente para nós entendermos. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no seu trono, querendo parecer Deus, como Deus no seu trono, querendo parecer Deus. Não vos lembrar de que estas coisas vos dizia ainda quando estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, esse um é o Espírito Santo e a igreja, tá? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Este iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano e injustiça, para os que perecem, que não receberam o amor da verdade para se salvarem, porque a igreja já tinha sido levada, né? E lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, e o versículo de número 10, está escrito assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Eles reinarão sobre a terra. Quem? Nós, reis, sacerdotes, os crentes. Então, o arrebatamento da igreja. Como acontecerá o arrebatamento? A Bíblia diz que ao toque da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, os salvos terão seus corpos transformados em milésimo de segundo. E milésimo de segundo, veja a expressão abrir e fechar de olhos, do original literalmente num pestanejar, né? Muito rápido. Então vamos compreender melhor a fase da ressurreição. A ressurreição da igreja, primeira fase, já acontecerá Cristo e as primícias. Segunda fase ocorrerá na ocasião do arrebatamento, onde os salvos da igreja, todos os tempos até hoje, ressuscitarão. A ressurreição dos que morreram sem conhecer a Deus acontecerá por ocasião do juízo final. Sobre o juízo final, devemos analisar mais detalhadamente, ler com muita atenção o que diz o Senhor sobre esse advento. Então haverá uma questão, tá? Concluindo esse assunto do arrebatamento, queremos lembrar a todos que precisamos estar preparados para este momento, como se Cristo estivesse voltando agora. O tempo todo está preparado, como se estivesse voltando agora, pois ele mesmo afirmou que sobre aquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Portanto, vigiemos para que estejamos preparados para o grande encontro com nosso Senhor Jesus, ali na sua glória. Amém? Vamos à tipologia. Tipologia e simbologia bíblica. O que é tipo, né? Um tipo de Cristo. Figuras, profecias, festas, montes, eventos, adventos, tudo isso no Antigo Testamento representam Cristo, né? Gênesis 3:5 está escrito assim: por causa do pecado, vamos voltar aqui, e o plano de Deus desde o princípio foi a vinda do Messias. 1544 passagens do Antigo Testamento profetizam sobre a vinda de Cristo. No Antigo Testamento, Êxodo 12, 4 e 5. Por ocasião da Páscoa era oferecido cordeiro
de 1 ano sem defeito. No Novo Testamento, 1 Coríntios 5,7, Cristo é o nosso Cordeiro, que foi oferecido para a libertação de pecados. Então nós vamos entender alguma coisa. Êxodo 12:13, o sangue do Cordeiro livrou os primogênitos de Israel, quando passaram nos umbrais das portas e janelas, livrou da morte. Tipo, antítipo, Novo Testamento, 1 Pedro 1:18-19, o sangue de Cristo nos livrou da morte, como o sangue do Cordeiro fez no passado, futuro, passado. Tipo, tabernáculo, morada de Deus, Êxodo 25:8, Deus morava no meio do povo representado pelo tabernáculo. Tipo, antítipo, Novo Testamento, 1 Coríntios 3:16, não sabeis que sois o Espírito de Deus e habita em vós, que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, no Antigo Testamento, tabernáculo no meio do povo, hoje o Espírito Santo no meio de nós, Então aqui nós temos átrio, lugar santo e santo dos santos. Átrio, aqui ao redor, lugar santo e santo dos santos. Tudo isso tem uma simbologia bíblica e uma tipologia bíblica. No Antigo Testamento, o altar de sacrifício, Êxodo 38:1-7, os animais eram sacrificados para a expiação do pecado, tipo de Cristo, simbolizando Cristo no Novo Testamento. Novo Testamento, Hebreus 10:11-12, Cristo ofereceu-se como o único sacrifício. No Antigo Testamento, nós temos ali a bacia de bronze, o sacerdote lavava as mãos e os pés em sinal de pureza na bacia de bronze. Novo Testamento, Tito 3:5-6, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos lava, nos livra, nos limpa de todo pecado. A Arca da Aliança, Antigo Testamento, tipo de Cristo, Êxodo 37:1-5, a tábua da lei, o maná e o cajado de Arão dentro da arca. Tipos e símbolos. Novo Testamento, Cristo é a nossa lei, Cristo é o pão da vida, nosso alimento, Cristo é a nossa direção. João 14:3, onde eu estiver, estejais vós também. Então é como a arca, Graças a Deus. Então, no Antigo Testamento, propiciatório. O que é propiciatório? É essa tampa da arca, que o sangue era aspergido sobre ela. No Antigo Testamento, Êxodo 25:17-22, é a cobertura da arca para guardar a lei. Aqui se guardava a lei aqui dentro. Novo Testamento, ali era tipo, agora antítipo. Jesus é nosso propiciatório. 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. A mesa dos pães, no Antigo Testamento, a mesa dos pães, Êxodo 25:23-30, significa que Deus alimentava o povo, mesmo em meio a um deserto. Então aqui nós vemos o pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer viverá. A menorá, chamada de 7 castiçais de ouro. No Antigo Testamento, esse candelabro, Êxodo 25:31-40. A luz ficaria continuamente acesa sobre o altar. Presença de Deus no tabernáculo, continuamente. Novo Testamento, Jesus, em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A veste sacerdotal, no Antigo Testamento, Êxodo 28:1, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados, Cristo hoje é o sacerdote verdadeiro, entrou uma vez. Cristo, como sumo sacerdote, ofereceu-se, entrou uma vez para sempre, e ele tirou o nosso pecado através disso. No Antigo Testamento, o Velho Testamento, Levítico 16:15-16, sangue de animais aspergido pelo sumo sacerdote sobre o propiciatório era apaziguada a ira de Deus por causa do pecado do povo. Novo Testamento, Romanos 5:9, o sangue de Cristo livra-nos da ira de Deus.
símbolos, tipos e antítipos. Tipo de Cristo, Antigo Testamento. O altar de incenso, local onde era queimado incenso, significa uma forma de agradecer a Deus pelos pecados expiados pelo sacrifício. Cristo como nosso incenso. João 3,16, Isaías 53,10. Ao Senhor, ou o Senhor agradou moê-lo, Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho. Amém? Teologia sistemática 4, para nós encerrarmos daqui a pouco. A missiologia, ou a missão integral da igreja. Qual o propósito de Deus, irmãos? Reconciliar todas as coisas. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5,11. Outro versículo, 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôr em nós a sua palavra de reconciliação. 2 Coríntios 5, do 18 e 19. Colossenses 1, 21 e 22 diz: a vós também, que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pela vossa obra, ou vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo, na sua carne e mente, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 21 e 22. Missão: cultuar, cultivar. O que é culto? Cultura, né? Cultura de uma planta é cultivar, é plantar, é fazer isso. Deus estava adorando no Jardim do Éden, enquanto o jardim era cultivado no dia a dia por Adão. Cultivado, né? Então vamos lá, qual relacionamento é esse? É um relacionamento chamado relacionamento de amor, missões, adoração e glorificação. Isso gera o quê? Frutos. Então, quando nos relacionamos de amor, missões, adoração e glorificação, gera frutos. É como um casal, quando se relaciona em amor, gera frutos, seus filhos, sua prole, né? E o amor ágape é o compromisso de sempre escolher o que é melhor para o outro. Não importa se é amigo ou inimigo. O propósito de Deus é o amor, é entregar esse amor. O obstáculo para se estabelecer a missão do amor e da salvação é o ego. Nosso ego impede-nos de adorar a Deus e de fazer ou cumprir a nossa missão. Vamos lá. A entrada para a salvação. O ego nos afasta da entrada da salvação. Não dá para entrar na porta estreita carregando um empecilho tão grande. Missões. Não tape os seus olhos para essa chamada, irmãos. Isso não é bom, tá? Vamos lá. Há um Deus e há um mundo. Um relacionamento de Deus com o mundo não pode acontecer por causa da imperfeição do mundo. Então existe uma questão, há um impedimento, uma nuvem, tá? Qual a questão? O corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez essa intermediação entre Deus e o homem, o único intercessor. Como é que Jesus Cristo pode fazer isso? Através da igreja. Então esta é a missão que nos leva até a igreja, tá? Para fazer esta reconciliação. E a igreja local é onde começamos a nossa evangelização. Apenas duas coisas são infinitas: Deus e a estupidez do homem. Missões é necessário. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Bíblia está clamando através dos profetas. Então existe essa questão da missão. O que eu posso dizer? Tá? No Antigo Testamento: farei de vocês um grande povo e os abençoarei. Israel. Lá está assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8 e 10. Também está lá no Novo Testamento: vós, porém, sois regra,
ou digo, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus, então, ele prepara o homem para cumprir a sua missão, né? Propriedade exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus, em outra versão. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são um povo de Deus, né? Então, para que Israel? Vamos entender. Farei de vocês um grande povo, lá em Gênesis 12, 2. Farei de vocês um grande povo, os abençoarei, e vocês serão uma bênção. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Então vamos lá. A igreja serve para quê? Bom, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma parte da missão, né? Trazer essa pessoa para Jesus. Batalha espiritual. Satanás, dentro da missão nós vamos tê-las, essas batalhas espirituais, tá? Deus, existe ali um adversário. O nome de Satanás quer dizer adversário, tá? Então, esse adversário, ele não contava com a cruz, a carne e o espírito. Os dois vão lutar, e um vai ter que vencer. Quem vence? O que estiver mais bem alimentado, tá? João 17, oração de Jesus, 14, 18, para os seus discípulos diz assim: o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Rogo-vos, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal, do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Glória a Deus. Que mundo é este? Um mundo de guerra, de conflitos armados, de confusão. Efésios 6,12 diz assim: pois a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra os humanos, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo em trevas. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, quando nós vemos essas passagens, nós passamos a compreender a importância de evangelizarmos, de levarmos ou cumprirmos a missão integral da igreja. Bom, João 12,47, Jesus e o mundo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz viva. Vamos lá, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito de Deus. Este é o julgamento à luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu e o mundo. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A missão é essa: levar o evangelho. Brilhe a luz em vocês diante dos homens. A missão da igreja é essa. Então vamos tomar cuidado. Cuidado com o quê? Olha o alerta do próprio Cristo, 13:22. O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém
Os cuidados do mundo e a fascinação e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A lei da semeadura, né? Aqui ainda na mesma semente. Ouve a palavra, mas com preocupação dessa. Viva o engano das riquezas que a sufocam. Então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, né? Então ele diz o seguinte: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Fazei discípulos de todas as nações. A ordem da missão é essa, irmãos. Fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos, 28:12 de Mateus. Fazei discípulos de todas as nações. Precisamos fazer discípulos em todas as nações. Quando Jesus ordenou que se levasse o evangelho a todas as nações, referia também a grupos étnicos. A palavra grega nações ou mundo, usada neste texto de missiologia, e étnos, de onde vem a palavra etnia, tá? Mundo vem de missiologia e étnos de etnia. A ordem não diz respeito meramente a países, mas os diferentes grupos que encontram no mundo, grupos étnicos, que se acham em países politicamente organizados. Um povo e um grupo com a sua própria cultura e um mundo e um modo de encarar as coisas. Isso é mais do que uma nação, tá? Cada um desses grupos de pessoas é único e necessita de uma estratégia evangelística que comunique o evangelho de forma a alcançar a cada um desses. Precisamos fazer o apelo em todo o tempo a eles. Estamos tentando alcançar todo mundo para Jesus Cristo. Mas será que estamos fazendo da forma correta? Buscar o não cristão, levá-lo ao encontro pessoal com Cristo e torná-lo um viveiro frutífero e seguidor, torná-lo um verdadeiro e frutífero seguidor do Evangelho. Isso é que precisamos. Então, para terminarmos, Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, agora 13, agora o 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão se não há de quem não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí fecha essa grande comissão. É uma ordenança de Jesus. Missão. Só tem 3 maneiras de fazer missão. Que uma pessoa pode fazer. Não é não de fazer missão, mas que uma pessoa pode fazer. Primeiro, fugir. Ou ficar olhando. Ou então fazer algo. Né? Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Próxima aula, homilética. Então vamos ensinar como elaborar um texto, como preparar um sermão e um esboço. Que Deus abençoe. E eu volto a dizer a todos que estão assistindo essa aula, façam os seus acertos. Acerte, estamos com uma evasão muito grande dos pagamentos, tá? Quem já pagou, quem já quitou, amém. Eu estou mandando no grupo, ou mandando numa lista de contatos do Intensivão, uma cobrança, né, para os irmãos. Então, aquele que já quitou, que já pagou, não se preocupe, é só ignorar, irmãos, porque eu estou mandando para todos ao mesmo tempo, tá bom? Que Deus abençoe. Então fica assim, até dia 1º de maio nós teremos a nossa grande formatura às 8 horas da manhã e às 14 horas, segundo uma parte da decisão que tomamos. Amém? Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, por esta aula. Senhor, abençoa os teus filhos para que possam, Senhor Jesus, ter, Senhor Jesus, em seus corações a tua palavra viva e eficaz. Trata e cuida de nós conforme a tua graça e a tua vontade. Eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.